Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. A Grécia Antiga não é lembrada apenas como sendo o berço da democracia, mas ela também foi o terreno fértil onde floresceram a filosofia, a matemática, a medicina, a astronomia e tantas outras áreas do saber que influenciaram a civilização ocidental e abriram portas para a expansão e evolução do conhecimento humano. Nesse vídeo, vamos nos aprofundar e entender os magníficos 8 séculos de luz e evolução do saber que moldaram a antiga civilização grega, focando na história e nas contribuições científicas de 14 gênios desse período. Após a vinheta, vamos entender o que cada um desses primeiros cientistas de nossa história trouxeram de contribuições para a matemática, a física e para a astronomia. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Antes de começarmos a falar sobre cada um desses gênios do passado, é importante contextualizarmos a história evolutiva dos antigos povos dessa região e como se formou a civilização grega. Basicamente, a história da Grécia se resume em 5 períodos históricos, sendo o primeiro deles chamado de período pré-homérico, que aconteceu entre os anos 3000 a 1100 a.C. Nesse período, 2 civilizações se destacaram ao povoarem aquela região, sendo a civilização minoica a primeira delas, assentando as fundações de sua sociedade na ilha de Creta, entre os anos 3000 e 1450 a.C. Ela é considerada uma das primeiras civilizações avançadas da Europa. Seu nome deriva do lendário rei Minos, associado ao famoso mito do Minotauro e do labirinto. Os minoicos desenvolveram uma sociedade complexa e sofisticada, com cidades organizadas em torno de palácios monumentais como o Palácio de Knossos, que não era apenas a residência real, mas também um centro administrativo, econômico e religioso. A segunda civilização foi a micênica, centrada no continente grego, que se desenvolveu entre os anos 1600 a 1100 a.C. Ela sucedeu à civilização minoica e é conhecida por sua influência na cultura grega que surgiria posteriormente. Foi nesse período que surgiu a lendária Guerra de Troia. O período homérico recebe esse nome devido aos registros poéticos de Homero, principalmente os famosos e mais conhecidos, como a Ilíada e a Odisseia. Esse período aconteceu entre os anos 1100 a 800 a.C. e é caracterizado pela falta de registros escritos e declínio populacional, o que lhe valeu a alcunha de Idade das Trevas grega. O período arcaico, entre os anos 800 e 500 a.C., substituiu o período homérico e foi marcado pelo ressurgimento da civilização grega, caracterizado pelo aumento significativo na população e a formação das cidades-estado, como Atenas, Esparta e Corinto. Nessa etapa da história da Grécia, o alfabeto grego foi desenvolvido, facilitando a escrita e a literatura. A arquitetura monumental, como os templos e a escultura começaram a florescer, e você verá mais adiante que 3 grandes nomes da ciência e da filosofia grega surgiram nesse período. O período clássico, que ocorreu entre os anos 500 e 323 a.C., é considerado o auge da cultura grega, e foi marcado por grandes avanços em filosofia, ciência, arte e política, produzindo outros 3 grandes nomes da filosofia grega. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles influenciaram profundamente o pensamento ocidental. Também foi nesse período que surgiu o lendário Alexandre o Grande, conhecido por suas vastas conquistas militares e pela criação de um dos maiores impérios da antiguidade. Alexandre viveu entre os anos de 356 a 323 a.C., e sua morte marca o fim do período clássico grego. Finalmente, o período helenístico, que iniciou-se com a morte de Alexandre o Grande no ano 323 a.C. e se estendeu até o ano 31 a.C., com a conquista romana do Antigo Egito. Este período é caracterizado pela disseminação da cultura grega em todo o mundo conhecido, fundindo-se com culturas locais e resultando em um sincretismo cultural, especialmente na religião, na linguagem, nas artes e na arquitetura. Nesse período, surgiram outros 8 grandes nomes da ciência e da filosofia grega que iremos detalhar a seguir.
Antes de finalmente entrarmos na história de cada um desses 14 titãs das ciências gregas, precisamos esclarecer que frequentemente lhes é atribuído o título de filósofo, e que, naqueles tempos, esse título tinha uma conotação um pouco diferente do que hoje entendemos por filosofia. Na antiga Grécia, um filósofo era uma pessoa dedicada à busca do conhecimento, da verdade e da sabedoria. Os filósofos gregos eram pensadores que se preocupavam com questões fundamentais sobre a existência, a moralidade, a natureza, a mente e o universo, e eram baseadas na lógica e na argumentação racional para explorar suas ideias e hipóteses. Muitos filósofos gregos também eram cientistas, que ancoravam seus estudos nas questões naturais, por suas investigações sobre a natureza e o cosmos, em busca de leis e padrões que explicassem as coisas da terra e dos céus. E são esses filósofos da natureza, ou simplesmente os cientistas do passado, que serão abordados a seguir, destacando as contribuições de cada um deles para o progresso das ciências exatas em nosso mundo. Tales de Mileto. Tales de Mileto, nascido por volta de 624 a.C. em Mileto, uma próspera cidade na costa da Jônia, é considerado o primeiro filósofo da tradição grega, iniciando o desenvolvimento da filosofia e ciência grega, uma vez que ele explicava as coisas sem recorrer à mitologia e às tradicionais explicações sobrenaturais que envolviam a ira ou a vontade dos deuses. Ele nasceu em uma família abastada e foi influenciado pelo ambiente cultural e educacional de Mileto. Suas contribuições abrangeram filosofia, matemática, astronomia e engenharia. Tales é famoso por sua afirmação de que a água é o princípio fundamental de todas as coisas e nenhum tipo de vida existiria sem ela. Ele teorizou que a Terra flutuava na água, oferecendo explicações racionais para fenômenos naturais como os terremotos, que ocorriam quando a Terra era abalada por ondas violentas. Ele fez várias contribuições matemáticas, como a proposição de que um círculo é dividido em duas partes iguais por seu diâmetro e o teorema que leva seu nome que afirma que qualquer ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo reto. Além disso, desenvolveu métodos geométricos, antecessores à trigonometria, para calcular a altura das pirâmides do Egito e medir distâncias de navios. Na astronomia, detalhou a posição da constelação da Ursa Menor, calculou a duração do ano e as datas dos solstícios e equinócios, além de prever um eclipse solar em 585 a.C., influenciando a paz entre lídios e medos. Tales também demonstrou a utilidade prática da filosofia, desviando o curso do rio Halys para ajudar o exército de Creso e fazendo fortuna com a previsão de uma colheita de azeitonas. Embora sua vida privada seja pouco conhecida, há relatos de sua aversão ao casamento e da adoção de seu sobrinho. Um episódio engraçado de sua vida descreve que ele estava observando as estrelas e, distraído, caiu em um poço. Uma criada trácia espirituosa e bem-humorada zombou dele, dizendo que ele era tolo por conhecer o céu, mas não perceber o que estava à sua frente. Tales morreu aos 78 anos em 546 a.C., durante as competições olímpicas gregas, vítima de insolação e sede enquanto assistia aos jogos. Anaximandro. Anaximandro foi um discípulo contemporâneo de Tales, residindo na mesma cidade que seu mestre. Ele buscou entender a origem e a estrutura do universo de forma racional e sistemática, sendo creditado pela criação de um mapa do mundo conhecido em seu tempo, mostrando a Terra circundada por oceanos, com a Grécia e regiões próximas no centro. Detalhes sobre sua vida são escassos, baseando-se em relatos posteriores, e apenas um fragmento de sua obra sobreviveu ao tempo. Nascido por volta de 610 a.C., Anaximandro, diferente de Tales que via a água como o princípio fundamental das coisas, propôs o apeiron, uma substância infinita e ilimitada, como origem de todas as coisas. Ele acreditava que os opostos, como quente e frio, lutavam entre si, sendo o apeiron essencial para manter o equilíbrio no universo, funcionando como uma forma de justiça cósmica onde tudo se corrige ao longo do tempo. Anaximandro ensinou que existia algo eterno e indestrutível do qual tudo surge e para o qual tudo retorna. Ele também propôs que a Terra tinha a forma de um cilindro flutuando no centro do universo, cercada por corpos celestes fixados em esferas concêntricas.
Este modelo geocêntrico influenciou o pensamento astronômico subsequente até a aceitação lenta e gradual do heliocentrismo a partir do século XVI. Anaximandro tentou explicar fenômenos como eclipses e solstícios, e sua maior contribuição foi escrever o mais antigo documento sobre o universo e as origens da vida, sendo frequentemente chamado de pai da cosmologia e fundador da astronomia. Anaximandro explicou trovões e relâmpagos como resultado de choques entre nuvens e fluxos de ar, rejeitando causas divinas. Ele também propôs que a vida animal, incluindo os humanos, se originou nas águas, um tipo de ideia primária a respeito da evolução das espécies. Sua filosofia incluía a crença de que a Terra estava em constante mudança e que fenômenos naturais tinham causas naturais, não sobrenaturais provocados pela ira ou pela felicidade dos deuses. Ele teria convencido os habitantes da cidade de Esparta a abandonar a cidade antes de um terremoto, e a cidade desmoronou quando o vulcão do Monte Taygetus explodiu. Essa visão pode ter permitido a ele uma compreensão mais profunda dos processos geológicos e a observação de sinais precursores de terremotos, como tremores prévios, mudanças no nível da água ou comportamentos anômalos de animais, identificando sinais que outros não percebiam. Anaximandro foi um pioneiro na revolução científica, introduzindo uma abordagem naturalista para entender o universo e suas leis invioláveis, afastando-se de explicações sobrenaturais e abrindo caminho para a ciência moderna. Pitágoras. Pitágoras é uma figura enigmática e influente da filosofia e matemática ocidental. Embora muitos aspectos de sua vida sejam envoltos em mitos e lendas, suas contribuições duradouras na matemática e ciências naturais são inegáveis. Nascido em 570 a.C., na ilha de Samos, uma próspera região do mar Egeu, Pitágoras viveu numa época de florescimento intelectual. Ele viajou extensivamente em busca de conhecimento, estudando matemática e astronomia no Egito e aritmética e astrologia na Babilônia. Essas viagens expandiram sua compreensão e influenciaram seu sistema filosófico e matemático. Ao retornar a Samos, enfrentou dificuldades políticas e estabeleceu-se em Crotona, no sul da Itália, onde fundou uma escola que combinava religião, filosofia e ciência. A escola, uma comunidade fechada com estilo de vida austero e regras rígidas, teve grande influência no pensamento ocidental. Seu teorema mais famoso, o Teorema de Pitágoras, é fundamental na geometria e amplamente aplicado em várias ciências. Esse teorema nos ensina que, em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ele estudou as propriedades dos números, como a distinção entre números pares e ímpares, números primos e compostos, e perfeitos e imperfeitos, e isso foi fundamental para o desenvolvimento posterior da teoria dos números. Ele também fez contribuições à teoria da música, descobrindo relações matemáticas entre intervalos musicais e propondo a existência de uma música das esferas, refletindo a harmonia do universo, além de que os corpos celestes se moviam de acordo com proporções matemáticas harmoniosas, refletindo uma ordem universal. Pitágoras foi um dos primeiros a ensinar que a Terra e outros corpos celestes eram esféricos. Seus ensinamentos filosóficos incluíam a ideia de seguir as opiniões dos educados em vez das massas. Reverenciado na Idade Média, influenciou figuras como Copérnico, Kepler e Newton, que, embora raramente desse crédito a outros, atribuiu a Pitágoras a descoberta da lei da gravitação universal. Pitágoras casou-se, mas há controvérsias sobre quantos filhos teve. Ele vestia-se de branco, tinha autocontrole notável e evitava indulgências. Sua morte é envolta em mistérios, mas sabe-se que conflitos políticos em Crotona resultaram no incêndio de sua escola. Não se sabe se ele morreu no incêndio ou posteriormente por perseguições. Demócrito. Nascido por volta do ano 460 a.C. numa cidade ao norte da Grécia, Demócrito é amplamente conhecido por ser um dos fundadores da filosofia atomista, uma teoria que postula que o universo é composto por partículas indivisíveis e invisíveis chamadas de átomos. Como Pitágoras,
Grande parte do seu conhecimento foi adquirido graças às inúmeras viagens e intercâmbios que ele fez com os povos do Egito, Caldeia, Pérsia e Índia. Certa vez, ele comentou que preferiria descobrir uma única explicação científica do que se tornar o rei da Pérsia. Essas viagens contribuíram para sua formação intelectual, permitindo-lhe estudar com diferentes mestres e filósofos da época. Ele era conhecido na antiguidade como filósofo risonho por causa de sua ênfase no valor da alegria, e para Demócrito, o átomo, além de indivisível e invisível, era eterno e existia em quantidades e variedades infinitas, e se combinavam de maneiras diferentes para formar todos os objetos e fenômenos observáveis no mundo. Ele também argumentava que todas as coisas acontecem de acordo com leis naturais e que o mundo físico segue um padrão ordenado e previsível, governado pelas interações dos átomos. Demócrito também foi um pioneiro da matemática e da geometria, decretando que um cone e uma pirâmide com a mesma área de base e altura têm 1/3 do volume de um cilindro ou prisma. Além de sua contribuição para a física e a metafísica, Demócrito também escreveu extensivamente sobre cosmologia e ética. Ele desenvolveu ideias sobre a estrutura do universo, sua origem e evolução, assim como sobre o papel da ética na vida humana, defendendo um estilo de vida baseado na moderação e no conhecimento. Ele nos ensinou e pregou o aceite favores apenas se você planeja fazer maiores favores em troca, e ele também propagava que a felicidade não era encontrada nas riquezas, mas nos bens da alma e não se deve ter prazer em coisas mortais. Demócrito também dizia que as esperanças dos educados eram melhores do que as riquezas dos ignorantes. Demócrito também antecedeu a Jesus Cristo em sua filosofia de paz, quando citou que seria melhor ser injustiçado do que fazer o mal. Ele também foi um exímio escritor, produzindo quase 80 tratados sobre assuntos como poesia, harmonia, táticas militares e teologia babilônica. Eudoxo. Eudoxo, cujo nome significa honrado e de boa reputação, nasceu por volta de 390 a.C. em Cnido, na Ásia Menor. Ele foi um dos mais influentes matemáticos e astrônomos da Grécia Antiga, e estudou na escola pitagórica, aprofundando-se em matemática e filosofia. Mudou-se para Atenas para estudar na Academia de Platão, absorvendo ideias filosóficas e científicas da época. Passou 2 meses em Atenas, caminhando 22 quilômetros diariamente para assistir às aulas. Retornando a Cnido, seus amigos financiaram uma viagem ao Egito, onde continuou seus estudos de astronomia e matemática. Eudoxo é mais conhecido por suas contribuições à geometria, onde desenvolveu métodos rigorosos para lidar com magnitudes incomensuráveis e proporções, avançando significativamente o estudo dos números irracionais. Uma de suas contribuições mais notáveis é o método da exaustão, uma técnica precursora do cálculo integral, que permitia determinar áreas e volumes de figuras curvas ao inscrever nelas figuras retangulares cujas áreas se aproximavam da área da figura curva. Essa técnica foi essencial para desenvolver fórmulas de cálculo de áreas e volumes e influenciou matemáticos como Arquimedes. Aplicando esse método, Eudoxo demonstrou que as áreas dos círculos são proporcionais aos quadrados de seus raios, e que o volume das esferas é proporcional aos cubos de seus raios. Seu legado é vasto e repleto de inovações matemáticas fundamentais para o desenvolvimento da geometria e do cálculo. Na astronomia, Eudoxo propôs um modelo geocêntrico onde a Terra estava no centro e os corpos celestes giravam ao seu redor em esferas concêntricas. Esse sistema de esferas homocêntricas buscava descrever matematicamente os movimentos dos planetas, do Sol e da Lua de forma mais precisa. Embora limitado e posteriormente superado pelo modelo heliocêntrico de Copérnico 19 séculos mais tarde, o modelo de Eudoxo representou um avanço significativo na compreensão sistemática do cosmos. Eudoxo escreveu a obra astronômica Phaenomena, detalhando as constelações e suas posições no céu, que serviu de base para a astronomia observacional e influenciou astrônomos como Hiparco e Ptolomeu. Embora suas ideias filosóficas e éticas fossem menos influentes que suas contribuições científicas, elas mostravam a profundidade de seu pensamento. Eudoxo acreditava que o verdadeiro prazer estava ligado à virtude e ao conhecimento, tentando harmonizar o prazer com a moderação e a vida ética.
Os trabalhos de Eudoxo foram amplamente respeitados e estudados por contemporâneos e gerações subsequentes de cientistas e filósofos. Sua capacidade de combinar rigor matemático com observações astronômicas detalhadas fez dele uma figura central na tradição científica grega. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Aristóteles. Nascido em 384 a.C. em Estagira, na Macedônia, Aristóteles é um dos filósofos mais influentes da história. Aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, sua obra abrange ética, política, ciências naturais, lógica, artes e metafísica. Proveniente de uma família com laços com a medicina, sendo seu pai o médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia, ele estudou na Academia de Platão em Atenas por cerca de 20 anos, desenvolvendo e contrastando suas próprias teorias com as de Platão. Após a morte de Platão, viajou e estudou, e a pedido do rei Filipe II da Macedônia, tornou-se tutor de seu filho Alexandre o Grande, influenciando significativamente o jovem príncipe. Ele encorajou Alexandre a conquistar o leste, e o estimulou a ser um líder para os gregos e um déspota para os bárbaros, a cuidar dos gregos como amigos e parentes, e a lidar com os bárbaros como com animais ou plantas. Aristóteles retornou a Atenas para fundar o Liceu, onde produziu um vasto corpo de obras e estabeleceu uma importante biblioteca, promovendo pesquisa e ensino. Aristóteles escreveu sobre quase todos os aspectos do conhecimento humano. Suas obras foram agrupadas em 5 grandes áreas: lógica, metafísica, ética, política e ciências naturais. No campo da lógica, ele desenvolveu um sistema de forma de raciocínio dedutivo, estabelecendo regras e estruturas para argumentações válidas. Na ética, Aristóteles é conhecido por sua teoria da ética da virtude, ensinando como viver uma vida virtuosa e alcançar a felicidade através do desenvolvimento de caráter. Na política, Aristóteles examina diferentes formas de governo, da política na realização do bem comum e a importância da participação dos cidadãos comuns no processo de governo. Ele também fez contribuições significativas para a biologia e outras ciências naturais, realizando observações detalhadas sobre plantas e animais, classificando-os e estudando suas características. Durante a Idade Média, suas ideias foram amplamente estudadas e comentadas, especialmente pelos filósofos escolásticos, como Tomás de Aquino, que procuraram reconciliar a filosofia aristotélica com a teologia cristã. Aristóteles defendia um modelo geocêntrico do universo, onde a Terra estaria no centro e todos os corpos celestes giravam ao seu redor. Ele também discutiu a diferença entre o movimento dos planetas e das estrelas fixas, uma distinção importante na astronomia, além de propor que os corpos celestes se moviam em círculos perfeitos, refletindo sua crença na perfeição e na uniformidade do cosmos, o que sabemos atualmente não ser verdade, pois as órbitas não são circulares, mas sim elípticas. Embora Aristóteles tenha escrito muitos tratados e diálogos elegantes para publicação, apenas cerca de 1/3 de sua produção original sobreviveu. Aristarco de Samos. Aristarco de Samos foi um dos primeiros astrônomos e matemáticos gregos a proporem um modelo heliocêntrico do sistema solar, 18 séculos antes de Copérnico. Nascido por volta de 310 a.C. na ilha de Samos, ele viveu durante um período de intensa atividade intelectual na Grécia, conhecida como a Era Helenística. Estudando em Alexandria, que abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, o centro intelectual do mundo helenístico, Aristarco fez contribuições significativas para a astronomia e a matemática, apesar de muitas de suas obras terem se perdido ao longo do tempo. Aristarco argumentou que o Sol era muito maior que a Terra e a Lua, o que o levou a questionar a visão geocêntrica. Além do seu modelo heliocêntrico que tirava a Terra do centro do sistema solar e colocava o Sol em seu lugar,
uma proposta radical e diferente do modelo geocêntrico amplamente aceito na época. Ele também se dedicou a medir os tamanhos e as distâncias do Sol e da Lua em relação à Terra. Ele usou a geometria para estimar essas distâncias, demonstrando um profundo entendimento das relações matemáticas envolvidas, e ao usar a inovadora trigonometria, ele foi um dos pioneiros ao tentar quantificar o universo de maneira científica. Embora suas medições não fossem precisas pelos padrões modernos, seu método foi inovador. Aristarco suspeitava que as estrelas eram apenas outros corpos como o Sol, embora mais distantes da Terra. Além de suas contribuições para a astronomia, Aristarco também fez avanços na matemática, particularmente na geometria. Sua abordagem matemática para resolver problemas astronômicos demonstra uma habilidade notável para aplicar princípios geométricos a questões práticas. As obras de Aristarco foram em grande parte esquecidas após sua morte, com a maioria dos astrônomos antigos preferindo o modelo geocêntrico, o que perdurou até o fim da Idade Média. Apesar de suas ideias não terem sido aceitas durante sua vida, o trabalho de Aristarco teve um impacto duradouro na ciência. Seu modelo heliocêntrico foi redescoberto e adotado por Nicolau Copérnico no século XVI, o qual citou Aristarco como uma das influências para seu próprio modelo heliocêntrico, marcando o início da revolução científica, após o qual Johannes Kepler descreveu os movimentos planetários com maior precisão com suas 3 leis, e Isaac Newton mais tarde deu uma explicação teórica baseada nas leis da atração gravitacional e dinâmica. A obra de Aristarco representa um dos primeiros passos na longa jornada da humanidade para entender seu lugar no universo. Euclides. Nascido por volta de 300 a.C., Euclides viveu em Alexandria, no Antigo Egito, durante o reinado de Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande, que fundou a dinastia ptolomaica que governou o Egito por mais de 3 séculos. Alexandria era um centro de aprendizado e cultura, atraindo estudiosos de todo o Mediterrâneo, e a famosa Biblioteca de Alexandria proporcionava um ambiente ideal para pesquisa. Euclides prosperou nesse cenário, sendo considerado uma ponte entre a tradição platônica de Atenas e a tradição intelectual de Alexandria. Ele é conhecido como o pai da geometria, foi um matemático grego cujo trabalho teve uma influência profunda e duradoura na matemática. Sua obra mais famosa, Os Elementos, é uma coleção de 13 livros que compila e sistematiza o conhecimento geométrico e matemático da época. Este trabalho consolidou a geometria como uma disciplina matemática rigorosa e serviu como principal livro didático de geometria por mais de 2 milênios. Os livros de 1 a 6 tratam da geometria plana, incluindo definições, postulados, axiomas e teoremas básicos. O livro 1, por exemplo, introduz o Teorema de Pitágoras. Os livros 7 a 9 focam na teoria dos números, incluindo propriedades de números primos e a famosa proposição 20 do livro 9, que prova a infinitude dos números primos. O livro 10 lida com números irracionais, e os livros 11 a 13 tratam da geometria tridimensional, culminando na classificação dos 5 sólidos platônicos, que são o tetraedro, o hexaedro ou cubo, como queiram chamar, o octaedro, com suas 8 faces, o dodecaedro, com 12 faces, e finalmente o icosaedro, com 20 faces. Além de Os Elementos, Euclides escreveu vários outros tratados matemáticos e científicos, embora muitos tenham se perdido ou sobrevivido apenas em fragmentos ou referências posteriores, tendo como destaques trabalhos que falavam sobre a divisão de várias figuras geométricas em partes específicas, teoria da reflexão e da ótica geométrica e um tratado de astronomia esférica. O impacto de Euclides na matemática é imenso. Sua obra, Os Elementos, foi o livro didático padrão até o início do século XX, influenciando gerações de matemáticos, cientistas e engenheiros. Sua primeira versão em inglês foi impressa em 1570, e esse trabalho é considerado, após a Bíblia, o livro mais traduzido, publicado e estudado na história do mundo ocidental. A geometria euclidiana, baseada em suas definições e postulados, permaneceu a principal forma de geometria ensinada por séculos e continua fundamental para a compreensão da matemática e da ciência. O trabalho de Euclides também influenciou a lógica formal e a teoria dos conjuntos nos séculos XIX e XX.
seu legado intelectual ainda é refletido na matemática e nas ciências atuais, garantindo-lhe o título de um dos maiores e mais influentes matemáticos da história. Arquimedes. Nascido por volta de 287 a.C. e falecido em 212 a.C., Arquimedes de Siracusa é amplamente reconhecido como um dos maiores matemáticos e inventores da antiguidade. Nascido na cidade-estado grega de Siracusa, na ilha da Sicília, as contribuições de Arquimedes revolucionaram não apenas a matemática, mas também a física e a engenharia. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, mas é amplamente aceito que ele foi educado em Alexandria, no Egito, onde provavelmente estudou com seguidores de Euclides, cujo trabalho em geometria teria um impacto significativo em seu próprio desenvolvimento matemático. Conhecido por seu trabalho em geometria, mecânica e hidrostática, Arquimedes deixou um legado duradouro que influenciou tanto o mundo antigo quanto a ciência moderna. Arquimedes fez avanços significativos na geometria, especialmente no estudo das áreas e volumes de formas curvas. Entre suas obras mais famosas está a demonstração de que a área de um círculo é igual à de um triângulo retângulo, cuja base é o perímetro do círculo e cuja altura é o raio. Ele também estabeleceu uma das primeiras aproximações precisas para o valor de π, demonstrando que π é maior que 3 mais 10 dividido por 71 e menor que 3 mais 1 dividido por 7. Arquimedes também provou que o volume de uma esfera é 2/3 do volume de um cilindro circunscrito, incluindo as tampas. Ele considerava este resultado seu maior feito e pediu que fosse inscrito em seu túmulo. Nesse mesmo trabalho, muito antes de Isaac Newton e Wilhelm Leibniz formalizarem o cálculo, Arquimedes desenvolveu métodos que se assemelham ao cálculo integral. Ele usou o método da exaustão para calcular áreas e volumes, da mesma forma que Eudoxo. Suas contribuições à física e à engenharia o fazem ser um dos filósofos gregos antigos mais conhecidos por seus trabalhos em hidrostática, especialmente pelo princípio de Arquimedes, levando a famosa exclamação Eureka. O contexto desta história diz que o rei Hierão II suspeitou que uma coroa de ouro, encomendada a um ourives local, não era feita de ouro puro, mas misturada com prata. Hierão pediu a Arquimedes que determinasse a pureza da coroa sem destruí-la. Este desafio exigia uma solução que combinasse observação empírica com rigor matemático. Conforme a história, Arquimedes estava tomando banho quando fez sua famosa descoberta. Enquanto submergia no banho público, ele percebeu que a quantidade de água que transbordava era proporcional ao volume do seu corpo imerso. Esse insight levou à formulação do princípio de Arquimedes, que afirma que um corpo submerso em um fluido é empurrado para cima por uma força igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. A realização dessa descoberta foi tão intensa que, segundo a tradição, Arquimedes saiu correndo pelas ruas de Siracusa, exclamando Eureka! Eureka! O que traduzido do grego significa Eu encontrei! Eu encontrei! Tornando essa expressão de júbilo em sinônimo de descoberta e inovação científica, um símbolo de iluminação científica e criatividade, inspirando gerações de cientistas e inventores a explorar o mundo natural com curiosidade e rigor. Após sua descoberta, Arquimedes aplicou o princípio do empuxo para resolver o problema da coroa de ouro. Ele primeiro determinou o peso da coroa e, em seguida, mediu o volume de água deslocada quando a coroa foi submersa. Comparando isso com a quantidade de água deslocada por uma massa igual de ouro puro, Arquimedes conseguiu provar que a coroa não era feita de ouro puro, confirmando as suspeitas do rei Hierão II. Arquimedes também formalizou a teoria das alavancas, estabelecendo a relação entre força, distância e ponto de apoio. Ele é frequentemente citado por dizer: "Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo." O parafuso de Arquimedes foi mais uma de suas geniais invenções, uma máquina simples usada para levantar água para irrigação e drenagem de campos de agricultura. Este dispositivo é ainda utilizado em várias formas na atualidade. Durante o cerco de Siracusa pelos romanos, Arquimedes criou várias máquinas de guerra para defender a cidade, incluindo catapultas, guindastes e possivelmente o raio da morte, usando espelhos para concentrar a luz solar e incendiar navios inimigos.
As obras de Arquimedes foram escritas em grego e algumas sobreviveram até os dias atuais, e as mais conhecidas são: sobre o equilíbrio dos planos, onde ele apresenta suas leis das alavancas e o centro de gravidade de formas planas; sobre a medição do círculo, que apresenta seus famosos resultados sobre o valor de π; sobre a esfera e o cilindro, a qual contém seus resultados sobre volumes e áreas de esferas e cilindros; sobre espirais, onde é feita uma investigação das propriedades das espirais, introduzindo a espiral que hoje leva seu nome, a espiral de Arquimedes; sobre conoides e esferoides, que explora volumes e áreas de formas geradas pela rotação de seções cônicas. Apesar dos esforços de Arquimedes para repelir os romanos durante o cerco de Siracusa em 212 a.C., durante a tomada da cidade, os soldados romanos foram instruídos a capturar Arquimedes vivo devido ao seu valor como cientista e engenheiro. No entanto, os acontecimentos não se desenrolaram conforme o planejado. Enquanto os soldados romanos invadiam a cidade, Arquimedes estava concentrado em seus estudos matemáticos, desenhando figuras geométricas na areia. Quando um soldado romano se aproximou e ordenou que ele se apresentasse ao general Marco Cláudio Marcelo, Arquimedes, imerso em seu trabalho, teria respondido algo como: "Não perturbe meus círculos." O soldado, não reconhecendo ou não respeitando o grande cientista, ficou irritado com a recusa de Arquimedes e o matou no local. Um testemunho trágico das consequências da guerra e da ignorância diante da genialidade. Após sua morte, seus trabalhos foram estudados e comentados por matemáticos e cientistas ao longo da Antiguidade e da Idade Média. Na Europa medieval, suas obras foram traduzidas e estudadas por estudiosos islâmicos e, posteriormente, por matemáticos europeus durante o Renascimento, quando a redescoberta das obras de Arquimedes teve um impacto profundo no desenvolvimento da ciência. Matemáticos como Galileu Galilei e Johannes Kepler foram influenciados por suas descobertas. A metodologia empírica e o rigor matemático de Arquimedes alavancaram o desenvolvimento da ciência moderna. Atualmente, Arquimedes é reconhecido como um dos maiores matemáticos e cientistas de todos os tempos. Seus princípios em hidrostática e mecânica ainda são ensinados em escolas e universidades ao redor do mundo. Além disso, o espírito inquisitivo e inovador de Arquimedes continua a inspirar cientistas e engenheiros. Eratóstenes. Nascido em 276 a.C. na cidade de Cirene, uma cidade grega na Líbia moderna, Eratóstenes se destacou como matemático, geógrafo, astrônomo, poeta, crítico literário e bibliotecário. Sua ampla gama de interesses e contribuições lhe valeu o título de pentatleta das ciências. Desde jovem, demonstrou um interesse intenso pelo aprendizado, o que o levou a estudar em Atenas, na Grécia, e em Alexandria, no Egito, onde ele estudou na famosa Biblioteca de Alexandria. Ele foi nomeado pelo faraó Ptolomeu III como terceiro bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, uma posição de grande prestígio em sua época. Nesta função, ele teve acesso a uma vasta coleção de manuscritos e recursos, permitindo-lhe realizar suas pesquisas inovadoras. Durante seu mandato, ele contribuiu significativamente para o enriquecimento e a organização da biblioteca. Eratóstenes é mais conhecido por calcular a circunferência da Terra com notável precisão, onde baseou seus cálculos em observações astronômicas e geométricas. Ele sabia que no solstício de verão, ao meio-dia, na cidade de Siena, atual Assuã, o Sol estava diretamente acima, iluminando o fundo de um poço e não projetando sombras. Em Alexandria, localizada ao norte de Siena, ele observou que no mesmo dia e hora, os objetos projetavam sombras. Ele mediu o ângulo da sombra em Alexandria e descobriu que era aproximadamente de 7,2 graus. Utilizando essa informação e a distância conhecida entre Alexandria e Siena, Eratóstenes calculou a circunferência da Terra, resultando em uma circunferência de aproximadamente 40.000 quilômetros. Atualmente sabemos que a circunferência da Terra é de aproximadamente 40.075 quilômetros, demonstrando a incrível precisão de seus cálculos. Além disso,
Eratóstenes desenvolveu o famoso crivo de Eratóstenes, um algoritmo para encontrar números primos. Este algoritmo ainda é ensinado nas escolas e utilizado em várias aplicações matemáticas e computacionais, e funciona da seguinte maneira. Faça uma lista de números em sequência de 2 até quantos números desejar. Em nosso exemplo, faremos uma lista entre o primeiro número primo, o número 2, e o último da lista, o número 30. Elimine todos os múltiplos de 2 da lista, exceto o próprio 2, e então ficaremos com essa sequência de números que você pode ver na tela agora. O próximo número na lista após 2 que não foi eliminado é 3. Este é o próximo número primo. Elimine todos os múltiplos de 3, exceto o próprio 3, então sobrarão os números que você agora vê. Continue este processo para o próximo número não eliminado na lista, que será 5. Elimine todos os múltiplos de 5. Após eliminar os múltiplos de 5, a lista fica dessa forma. O algoritmo continua até que você tenha considerado todos os números na lista, e encontrará todos os números primos que desejar. Eratóstenes também fez avanços significativos na astronomia. Ele mediu a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol, calculando-a como 23,5 graus, um valor muito próximo ao atualmente aceito, que equivale a 23,44 graus. Ele também tentou determinar a distância entre a Terra e o Sol e a distância entre a Terra e a Lua, embora suas estimativas fossem menos precisas. Como geógrafo, Eratóstenes fez contribuições fundamentais para a cartografia, criando um dos primeiros mapas do mundo conhecido na época. Seu mapa incluía latitudes e longitudes, permitindo uma melhor compreensão da geografia global. Ele também introduziu o conceito de zonas climáticas, dividindo o mundo em diferentes regiões baseadas nas variações climáticas observadas. Além de suas contribuições científicas, Eratóstenes também era um talentoso escritor e crítico literário. Ele escreveu poemas, tratados filosóficos e obras sobre crítica literária. Entre suas obras mais conhecidas estão uma cronologia da história literária grega e um estudo sobre a filosofia de Platão. Ele também tinha interesse em música e acústica, escrevendo sobre a teoria musical e a relação entre a música e a matemática, explorando como diferentes comprimentos de cordas produziam diferentes notas. Eratóstenes continuou ativo em suas pesquisas e escritos até a velhice. De acordo com relatos, ele ficou cego nos últimos anos de sua vida, o que o levou a se abster de alimentos voluntariamente, morrendo de inanição aos 82 anos. Seu legado, no entanto, perdurou através dos séculos, e ele é frequentemente lembrado como um verdadeiro polímata, alguém que fez contribuições significativas em diversas áreas do conhecimento. Seu espírito inquisitivo e abordagem meticulosa para a investigação científica são exemplos duradouros do poder da curiosidade e do método científico. Apolônio de Perga. Também conhecido como o Grande Geômetra, Apolônio de Perga foi um matemático grego cujas contribuições à geometria, particularmente no estudo das cônicas, tiveram um impacto duradouro e profundo no desenvolvimento da matemática. Nascido em Perga, na atual Turquia por volta de 262 a.C., Apolônio foi um contemporâneo de outros grandes matemáticos como Euclides e Arquimedes. Seu trabalho influenciou não apenas os matemáticos antigos, mas também aqueles do Renascimento e da Era Moderna. Como a maioria dos filósofos gregos da Antiguidade, ele estudou em Alexandria, e foi aluno de Euclides ou de seus sucessores, absorvendo e expandindo os conhecimentos geométricos de seus predecessores. A obra mais famosa de Apolônio, que teve uma influência enorme no campo da geometria e na matemática em geral, chama-se Cônicas, um tratado em 8 livros que aborda a teoria das seções cônicas, elipses, parábolas e hipérboles. Esse trabalho foi fundamental em vários campos da ciência e da engenharia, e é essencial na física, em particular na descrição das órbitas planetárias pela lei de Kepler, na ótica, na arquitetura e em muitos outros campos. Além das cônicas, Apolônio escreveu outros tratados,
muitos dos quais não sobreviveram até os dias de hoje, incluindo a divisão de figuras em uma proporção específica, inclinações e angulações de figuras geométricas, explorando as propriedades de ângulos em cônicas. Ele também investigou as tangentes a círculos e esferas, além das relações entre as tangentes e as cônicas, o que influenciou mais tarde o genial Isaac Newton. Apolônio também dedicou-se a trabalhar sobre a divisão de segmentos em uma razão determinada, sendo um precursor das modernas técnicas de geometria analítica. Apesar de menos conhecido que seus antecessores, Apolônio é frequentemente considerado um dos 3 maiores matemáticos da antiguidade, juntamente com Euclides e Arquimedes. Seus trabalhos foram redescobertos e traduzidos durante o Renascimento, desempenhando um papel crucial no renascimento da matemática e da ciência. Seus métodos e descobertas ajudaram a lançar as bases para a geometria analítica e o cálculo diferencial e integral. Hiparco de Niceia. Nascido em 190 a.C., Hiparco foi um dos mais importantes matemáticos da Grécia Antiga, e é considerado um gigante no campo da astronomia, tanto que a Agência Espacial Europeia lançou um satélite astrométrico que leva seu nome em 1989, que tinha por missão medir a distância e os movimentos próprios de mais de 2,5 milhões de estrelas distantes aproximadamente a menos de 500 anos-luz da Terra. Ele nasceu em Niceia, que hoje é a cidade turca de Iznik, daí sua alcunha, Hiparco de Niceia. Ele passou grande parte de sua vida em Rhodes, uma ilha grega no Mar Egeu, onde realizou a maioria de suas observações astronômicas e seus trabalhos matemáticos. Um dos trabalhos mais importantes de Hiparco foi a compilação do primeiro catálogo estelar conhecido, onde ele catalogou cerca de 850 estrelas, registrando suas posições e magnitudes aparentes. Este catálogo foi um avanço monumental, pois forneceu uma base de dados para futuras observações astronômicas. Hiparco também é creditado com a descoberta da precessão dos equinócios, um fenômeno que descreve a lenta mudança na orientação do eixo de rotação da Terra, causada principalmente pela força gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua sobre nosso planeta. Ele percebeu que as posições das estrelas mudavam gradualmente ao longo do tempo, o que o levou a concluir que o eixo da Terra estava se movendo, uma descoberta fantástica para a época, onde os instrumentos eram extremamente rudimentares. Hiparco é considerado o fundador da trigonometria, pois ele desenvolveu a chamada tabela de cordas, uma ferramenta matemática que é essencialmente equivalente às tabelas de seno modernas. A tabela de cordas permitiu aos astrônomos calcularem distâncias angulares entre estrelas e planetas de forma mais precisa, utilizando paralaxe e outras técnicas geométricas. Esse desenvolvimento foi crucial para a astronomia e a navegação, pois forneceu métodos para medir ângulos e distâncias com maior precisão. Hiparco fez várias observações importantes do Sol e da Lua, com medições da duração do ano solar e das fases da Lua, que ele estimou com uma precisão notável para a época, contribuindo significativamente para o desenvolvimento dos calendários astronômicos. Ele também estudou intensivamente os eclipses solares e lunares, compilando registros detalhados de eclipses, que foram usados por astrônomos posteriores para refinar seus próprios modelos e previsões, sendo um dos primeiros a usar observações de eclipses para calcular a distância entre a Terra e a Lua. Hiparco de Niceia deixou um impacto duradouro na astronomia e na matemática. Heron de Alexandria. Nascido por volta do ano 10, Heron de Alexandria foi um matemático, engenheiro e inventor grego, sendo muitas vezes considerado um dos maiores inventores da antiguidade, e suas contribuições para a matemática e a engenharia tiveram um impacto significativo em ambas as áreas, influenciando não apenas seus contemporâneos, mas também gerações futuras de cientistas e engenheiros. Não sabemos ao certo o local de nascimento de Heron, mas sabemos que ele viveu boa parte de sua vida na cidade de Alexandria durante a ocupação romana naquele país. Uma das contribuições mais conhecidas de Heron é a fórmula que leva o seu nome, que é utilizada para calcular a área de um triângulo, fórmula que ainda é ensinada nas escolas até os dias atuais, e ela é expressa da forma que vocês podem ver aqui na tela, onde P é o semiperímetro do triângulo, ou seja, a metade de seu perímetro, e A, B e C são os lados do triângulo. Tomemos como exemplo o triângulo retângulo de catetos iguais a 3 e 4, e sua hipotenusa igual a 5.
Sabemos que a área desse triângulo pode ser facilmente calculada pela base vezes a altura, divididos por 2, assim teremos que a área desse triângulo equivale a 3 vezes 4, divididos por 2, o que é igual a 6. Calculando a área pela fórmula de Heroon, teremos a expressão que podemos ver agora na tela, que equivale também a 6. Essa fórmula é particularmente útil porque permite o cálculo da área de um triângulo com base apenas no comprimento de seus lados, sem necessidade de conhecer a altura. Ainda na matemática, ele descreveu um algoritmo iterativo para calcular raízes quadradas, chamado de método de Heroon, além de um método para calcular raízes cúbicas. Seus escritos incluem métodos para medir a área e o volume de diferentes formas de sólidos, bem como técnicas para resolver equações quadráticas, além de tópicos relacionados à mecânica e à ótica. Talvez a invenção mais famosa de Heroon seja a Eulípila, frequentemente considerada a primeira máquina a vapor. A Eulípila consistia em uma esfera montada sobre um caldeirão de água. Quando o caldeirão era aquecido, o vapor de água passava por tubos e saía de bicos colocadas na esfera, fazendo-a girar. Embora não tivesse aplicação prática na época, a Eulípila é citada como uma precursora dos motores a vapor modernos. Heroon também inventou uma roda de vento, que representava a primeira utilização conhecida da energia eólica em terra. Este dispositivo inovador usava o vento para gerar movimento mecânico, antecipando o desenvolvimento de tecnologias eólicas que seriam amplamente exploradas séculos depois. Ele também é conhecido por seus autômatos, dispositivos mecânicos que realizavam tarefas pré-programadas, uma espécie precursora dos modernos robôs que foram ressuscitados durante a Revolução Industrial, quando muitas de suas ideias foram redescobertas e aplicadas em novas tecnologias. Heroon detalhou a forma de como construir autômatos que podiam ser usados em teatros para criar efeitos especiais, como abrir portas automaticamente, tocar instrumentos musicais ou representar cenas inteiras de peças teatrais. Esses dispositivos eram movidos por pesos, engrenagens e sistemas de cordas, demonstrando profundo entendimento de Heroon sobre a mecânica. Entre as invenções mais notáveis de Heroon, destaca-se uma fonte que operava com base no princípio da pressão atmosférica. Esta fonte era engenhosamente projetada para utilizar a diferença de pressão entre o ar e a água para criar um fluxo contínuo, um conceito que antecipava princípios hidrostáticos avançados, e foi com base nela que Heroon criou o dispensador automático de água benta. Este mecanismo inovador funcionava com a inserção de uma moeda, que ao cair em uma plataforma, acionava uma válvula que liberava uma quantidade específica de água benta. Esse dispositivo poderia ser usado em templos para impressionar os fiéis com milagres automáticos. Este sistema pode ser visto como um precursor das modernas máquinas automáticas de venda e evidenciava a aplicação prática dos princípios mecânicos em situações cotidianas. Sua capacidade de combinar teoria matemática com aplicações práticas abriu caminho para muitos avanços na engenharia e na tecnologia, e fizeram de Heroon um dos maiores gênios da antiguidade. Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, muitas das vezes referido simplesmente como Ptolomeu, foi um filósofo, matemático, astrônomo, geógrafo e astrólogo greco-romano, que viveu aproximadamente entre o ano 100 e o ano 170. Ele nasceu em Alexandria, onde conduziu suas pesquisas e escreveu a maioria de suas obras. Sua maior contribuição para a astronomia é um conjunto de 13 livros chamado de Almagesto, que também é considerada sua obra mais famosa e uma das mais influentes da antiguidade. Escrito por volta do ano 150, o Almagesto sistematizou o conhecimento astronômico da época detalhando e apresentando o modelo geocêntrico do universo, que pregava que a Terra era o centro do universo e todos os demais planetas, a Lua e inclusive o Sol, orbitavam a Terra. O modelo geocêntrico de Ptolomeu foi amplamente aceito e permaneceu a visão dominante do cosmos por mais de 1400 anos, até ser desafiado pelo modelo heliocêntrico de Copérnico no século XVI. No Almagesto, Ptolomeu também incluiu tabelas astronômicas detalhadas que permitiam calcular a posição dos corpos celestes ao longo do tempo, que foram usadas por astrônomos e navegadores por séculos, e são testemunho de sua habilidade matemática e observacional.
O Almagesto não apenas sintetizou o trabalho dos astrônomos anteriores, mas também introduziu muitos conceitos e métodos novos que tiveram um impacto duradouro na astronomia e na ciência em geral. Outra obra importante de Ptolomeu é um conjunto de 8 livros, chamados de Geografia, que compilou o conhecimento geográfico do mundo greco-romano, onde ele escreveu os métodos para criar mapas e incluiu coordenadas de latitude e longitude para cerca de 8.000 lugares, semelhante ao sistema usado atualmente. Nesse trabalho, Ptolomeu também apresentou uma forma de representar a superfície esférica da Terra em um plano bidimensional, o que conhecemos atualmente como projeção cartográfica, que são métodos matemáticos que transformam as coordenadas geográficas de latitude e longitude da superfície tridimensional esférica da Terra em coordenadas num mapa bidimensional plano. Ele também escreveu sobre astrologia num livro chamado de Tetrabiblos, que teve grande influência na prática astrológica da Idade Média e durante o Renascimento. Embora a astrologia moderna tenha se distanciado das bases científicas, o Tetrabiblos era um trabalho significativo que tentava correlacionar eventos celestes com eventos terrestres, refletindo a visão holística de Ptolomeu sobre o universo. Ele também estudou a refração da luz, fenômeno que descreve como a luz se comporta ao passar através de diferentes meios, como quando ela passa do ar para a água e distorce os objetos imersos na água. Seus estudos nesse campo influenciaram a compreensão da ótica por muitos séculos, até serem aprimoradas por Isaac Newton 15 séculos mais tarde. Durante a Idade Média, as obras de Ptolomeu foram traduzidas para o árabe e, posteriormente, para o latim, facilitando a disseminação de seu conhecimento na Europa e no mundo islâmico. Este processo de tradução e transmissão ajudou a preservar seu trabalho e a integrá-lo no corpo de conhecimento científico que influenciou pensadores como Copérnico, Kepler e Galileu. Embora muitos de seus modelos tenham sido substituídos por teorias mais modernas, as metodologias e abordagens de Ptolomeu permanecem relevantes. Seu rigor matemático, suas técnicas de observação e sua integração de diferentes disciplinas científicas continuam a ser admirados e estudados por historiadores da ciência e por cientistas contemporâneos. E assim concluímos nossa jornada pela vida e obra de 14 dos maiores gênios do antigo mundo grego. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a apreciar ainda mais o legado dessas mentes brilhantes que moldaram a base da filosofia, matemática, ciência e artes que conhecemos hoje. Mas nossa exploração não termina aqui. Convidamos você a continuar sua viagem pelo fascinante mundo dos gênios da ciência, assistindo aos outros vídeos do nosso canal na playlist Gênios da Ciência. Descubra as histórias e contribuições de mais intelectuais extraordinários, que, assim como os gregos antigos, deixaram uma marca permanente na história da humanidade. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para assistir a mais conteúdos enriquecedores. Até o nosso próximo vídeo.